Bom, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sendo a atividade agrícola uma das principais causadoras desse dano ambiental devido ao uso inadequado desses agroquímicos. Um dos principais problemas desse grande consumo é que a maioria dos agroquímicos não atinge seu alvo, chegando assim aos rios e os aquíferos. Então, mesmo o Brasil sendo uma grande reserva de água, é necessário garantir essa qualidade. E por o Brasil ser um grande produtor, aumentou a demanda do controle de pragas e uso de fertilizantes. Logo, temos um maior número de intoxicações. O uso de agrotóxicos visa então o aumento da produtividade, porém o uso incorreto gera danos ambientais. Além disso, o mau uso pode acarretar na resistência de pragas, além da eliminação de predadores naturais e pode gerar graves doenças. Os agrotóxicos eles causam grandes danos também ao meio aquático, causando a mortalidade dos peixes, devido à contaminação da água e à ingestão de alimento. Logo, então, devem ser tomadas medidas para evitar essa situação irreversível, desde a conscientização humana como incentivo à pesquisa. Boa tarde a todos! Você sabe que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo? Sim, isso é uma verdade. E esse fato está relacionado à grande diversidade de culturas que existe nesse país, bem como as tentativas de aumentar a produtividade sem que haja o aumento da área de plantio. Quando fizemos referência ao nosso estado, no Rio Grande do Sul, o uso de agroquímicos é praticamente o dobro da média nacional, na qual há o consumo de 8,3 litros por habitante. Este uso excessivo e realizado de maneira errada causa uma série de consequências, como por exemplo a contaminação da água, a contaminação dos animais, bem como gera a resistência de algumas pragas. No Rio Grande do Sul ainda há uma grande proporção do total de intoxicações por agrotóxicos, na qual é decorrente principalmente do uso inadequado ou do não uso de EPIs. Outra informação importante que está contida nesse texto está relacionada ao fato de que 99% dos agroquímicos tem como destino final um organismo que não seria o alvo, ou seja, grande parte desses agroquímicos está sendo destinado a águas superficiais e águas subterrâneas. Este fato é confirmado segundo dados do IBGE, na qual o uso inadequado de agrotóxicos ocupa o segundo lugar como fator de contaminação de rios. Por fim, vale ressaltar que a contaminação também está relacionada ao comportamento dos agroquímicos. Por exemplo, quando o agroquímico é pulverizado, ele pode mover-se pelo ar e ter como destino final outros compartimentos, como por exemplo o solo e a água. Quando aplicado diretamente ao solo, esses agroquímicos podem escorrer superficialmente e alcançar corpos d'água como lagos, rios e açudes, ou ainda sofrer lixiviação e contaminar então as águas subterrâneas. Bom, em relação ao uso de agrotóxicos no sul do Brasil, a contaminação ambiental nessas regiões é diretamente relacionada com a agricultura e assim com as principais culturas que são cultivadas nessas áreas, como a soja, o arroz, o trigo, o milho e o fumo, além da fruticultura. Devido ao intenso cultivo e aumento de produtividade nessas áreas, temos uma maior utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos, resultando em uma deriva técnica bastante significativa, onde a dispersão do agrotóxico pelo ambiente atinge fontes como a água, os alimentos, as áreas adjacentes às aplicações, o solo, os animais e o ar. Dentre as culturas, podemos destacar a soja, o arroz e o fumo, que são as culturas que mais visam a utilização desses defensivos e fertilizantes químicos. Sendo a soja a que mais preocupa, pois dentre os estados que mais consomem agrotóxicos estão o Paraná e o Rio Grande do Sul, em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no consumo. E ambos têm a soja como principal cultivo. Com o objetivo de relacionar os fenômenos relatados no texto, inicialmente iremos abordar os conceitos de lixiviação e percolação, amplamente estudados na disciplina de Fundamentos da Ciência do Solo. Assim, a lixiviação consiste na retirada de elementos presentes nas partículas do solo através da dissolução, e através desse processo o agrotóxico aderido ao solo é movido para a solução, podendo chegar até o lençol freático e nascentes. Isso só é possível pelo conceito de percolação da água no solo, ou seja, o movimento que a água realiza no interior deste, que aliado à lixiviação promove o carreamento de substâncias que contaminam a água e por consequência os peixes. Além disso, conforme já citado, a solubilidade e a volatilização também são determinantes dos destinos dos agrotóxicos aplicados e foram abordados no primeiro semestre do curso na disciplina de Química. Assim, a volatilização é uma característica diferente em cada composto aplicado,
de forma que alguns são mais facilmente degradados pela radiação solar quando comparado a outros. Esses produtos volatilizados se misturam ao ar atmosférico e podem precipitar junto com as chuvas. Outra característica é a solubilidade da água em água desses elementos, ou seja, quanto mais solúvel for o produto, maiores são as chances de ele ser levado pelo escoamento superficial ou através da percolação. Ainda, quando esses elementos são mais propícios à solubilização, a disponibilidade deles para os peixes aumenta significativamente. Ainda no estudo dos solos, durante a disciplina de classificação de solos, vimos as diferentes classes de solos e as características próprias, tais como granulometria, conteúdo de matéria orgânica, conteúdo de metais pesados, porosidade e acidez. Bom, essas características dos solos interferem na destinação dos agrotóxicos, ao passo que a porosidade, por exemplo, modifica o comportamento da água no solo e a acidez altera o metabolismo dos organismos presentes no solo. Enfim, a bioquímica pode ser utilizada para compreender a contaminação da água e, consequentemente, dos peixes. A recorrente adição desses produtos no ambiente em que os peixes são inseridos provoca a bioacumulação desses produtos nos organismos desses animais. A captação dos elementos tóxicos se dá pela água ingerida através da pele desses animais, pela respiração e pela alimentação deles. Quando acumulados, os elementos causam efeitos tóxicos aos peixes e podem levar à mortandade dessa espécie.